muitos aniversários na igreja, nesse mês de abril, não sei o que acontece. Só ontem, pelo que eu sei, a Fran fez aniversário, o Felipe fez aniversário e o Gabriel fez aniversário. Quem aqui faz aniversário em abril? Só para eu saber. Então é isso, temos alguns aniversariantes na sala. Feliz aniversário. É muita gente, às vezes eu perco o controle no grupo. Mas assim, a verdade é que depois dos 20 você já não comemora mais. E para mim a prova disso foi perguntar para o Gabriel ontem: e aí, o que você vai fazer no seu aniversário? Nada. Vamos tomar um café da manhã. Tem uma padaria ali, bora? Bora. Mas também tem uma feira aqui do lado, vende pastel. Aí ele arregalou o olho. Vamos no pastel. Então, lá fomos nós ontem comer pastel e caldo de cana. Então, é isso que acontece depois dos 20, para quem está abaixo de 20. Seu aniversário se resume a isso. E é interessante porque aniversários são curiosos, né? A gente estava lá comendo pastel, e aí você começa a reparar nas coisas. Isso já mostra que você está perto dos 30. Você começa a reparar muito nas coisas, né? Nossa, mas não tem muito recheio nesse pastel, né? Nossa, mas R$12 um pastel? Cara, mas está muito caro esse pastel. Porque na minha época era R$5. Aí você já estava perto dos 30 mesmo. Mas se com R$10 você comia pastel e caldo de cana, você está ficando velho. Sinto te dizer. Mas é muito curioso, né? Quando a gente vai no aniversário, é normal a gente reparar nas coisas. No bolo, na decoração, nas roupas. A gente repara em coisas mínimas, se você perceber, que não são tão importantes. Agora, pensa quando você vai num velório. Você já saiu de algum velório alguma vez falando: puxa, foi tudo muito bom, mas o café não estava legal, cara. Ou a bolachinha que tinha ali não era da marca que eu gostava. Num velório, diferentemente de um aniversário, a nossa tendência é reparar no que verdadeiramente importa. Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 7, versículo 1. Fala, versículo 1, Eclesiastes 7. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Que versículo forte de se pensar, não é? Nós tivemos muitos nascimentos na igreja agora. O Mateu está aqui. O José, a Sarinha, que veio de São Carlos, está ali fora. Eu imagino que é uma grande alegria para um pai o dia do nascimento do filho, mas a Bíblia diz que o dia da morte desse filho, ou de quem quer que seja, é melhor que o dia do nascimento. Curioso. Versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Então, em realidade, o velório não é para o morto, diferentemente do aniversário, que é para o vivo. O velório é para os que estão presentes, para os vivos. Porque eles devem levar a morte a sério. Versículo 3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas dos tolos na casa da alegria. Então pensa comigo. Qual foi o último aniversário de alguém, ou a última festa que você foi de família, que você saiu de lá e pensou: hoje eu sou uma pessoa melhor depois dessa festa. Eu aprendi lições profundas espirituais aqui. Normalmente a gente vai numa festa para distrair a mente, para se divertir, para estar com as pessoas que a gente ama, criar memórias, e tudo isso é bom, mas isso não te faz alguém melhor, na maioria das vezes. Você não sai de lá com profundas reflexões. E a pessoa que só busca isso o tempo todo, a Bíblia chama de tolo, porque está deixando de lado lições profundas que muitas vezes só a morte é capaz de trazer. Por isso,
O tema da nossa aula hoje são lições da morte para a vida. A morte é talvez a maior professora que exista. A morte também é a maior transformadora que existe. Então, hoje eu te convido para a gente deixar a nossa visão, que é puramente negativa da morte, na maioria das vezes, para ver ela com outros olhos. Eu posso te dizer que é isso que aconteceu comigo nessa semana. Eu perdi a pessoa mais próxima que eu já perdi até hoje, de mim. Então, nessa semana, eu fui no funeral do meu avô, por parte de mãe. Pai da minha mãe, marido da minha avó que está aqui. E foi a maior dor que eu senti perdendo alguém. Então, ele estava num tratamento de alguns meses já de câncer, mas foi repentino. Foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Ele parecia estar bem. Eu fui lá 1 mês e meio atrás. E aí, sábado, ele ficou mal. Foi no hospital. Terça-feira, ele faleceu. Foi um choque. Não acreditava. Na quarta, senti... Talvez alguns já sentiram. Falam que é a dor quando você perde alguém muito forte. A mesma dor do divórcio. Você sente um aperto no peito. Foi isso que eu senti quarta-feira. Mas essa dor, esse sofrimento trouxe consigo muitas lições valiosas que eu quero levar para a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje. A morte não é de todo ruim, irmãos. A morte, como eu falei, é uma grande professora e é uma grande transformadora. E se a morte mais dolorosa para mim causou tanto sofrimento, talvez foi a morte que mais trouxe lições. Lições para a minha vida. E quem sabe para a sua vida também. É isso que eu espero poder te ajudar. Então, o tema de hoje é lições da morte para a vida. A morte, ela muda a nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro. E essas são as 3 lições que eu tirei e eu quero compartilhar com vocês. Vamos comigo em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Então nós vamos ver uma história de 2 mortes na Bíblia. De 2 homens. Tiveram 2 destinos diferentes. Todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Então aqui ainda um retrato do nosso cotidiano. Um homem muito rico que vivia no luxo, vestido de púrpura, comia fartamente. Alguns acham que esse seja um retrato do sumo sacerdote na época, porque ele vestia linho. Ele vivia de uma forma muito luxuosa. E por outro lado, nós temos um mendigo aqui chamado Lázaro. Lázaro, ele queria comer do que caía da mesa do rico. E esse era o retrato dos gentios naquele tempo, que queriam comer das migalhas que os judeus se alimentavam, mas eles não podiam. Eles não podiam se aproximar do povo judeu. Mas não só dos gentios, mesmo dos próprios judeus também, que eram mais necessitados. Então você tinha uma grande discrepância aí social dentro do próprio judaísmo. Então alguns consideram que essa seja uma referência da elite religiosa do judaísmo naquele tempo, representada pelo homem rico, que era negligente com todo o resto do mundo, das pessoas que estavam necessitadas, ansiando por comer do alimento espiritual que eles tinham fartamente. E aí a história muda na continuação. Isso era a vida. Agora vamos ver a morte. Chegou o dia em que um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo.
Então, esse homem que vivia no luxo, numa vida confortável e tranquila, quando morre, ele vai para um lugar de sofrimento, de fogo ardente, de dor. E ele olha para Abraão, estava distante dele, separado dele, mas ainda assim era visível, e fala: Abraão, pede para Lázaro, Lázaro tinha morrido também, que molhe a ponta do dedo na água e refresque na minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse calor. Versículo 25, Abraão responde: filho, lembrem-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui nós vemos uma passagem muito impactante. Nós conhecemos pouco da morte, mesmo na Bíblia. Ninguém nunca chegou do outro lado e voltou para falar como é. Nós já tivemos relatos de quase morte, mas ainda um quase morte não é um relato de pós-morte. E aqui Jesus dá talvez um pequeno lapso para a gente do que é a vida após a morte. Tanto para alguém que morreu perto de Deus, quanto para alguém que morreu longe de Deus. Lázaro morreu perto de Deus, e ele é consolado, confortado por Abraão e os anjos. Por outro lado, o homem rico, que recebeu muitos privilégios na vida, ele morreu longe de Deus, ele era atormentado, ele clama: me ajuda, Abraão. Não é possível, não dá para passar do nosso lado para o seu, nem do seu para o nosso. O que foi feito, foi feito. E ele, em desespero, fala: mas e minha família? Eu tenho 5 irmãos. Permita que alguém volte para lá e fale para eles não virem para cá. E Abraão fala: não é possível. Ele fala: mas se alguém ressuscitasse dos mortos, eles ouviriam? E Abraão fala: não, não ouviriam. Eles têm a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, que eles ouçam. Então essa é uma história muito interessante para a gente extrair lições. 2 homens, como eu falei, 2 vidas completamente distintas e 2 realidades, 2 destinos também completamente distintos um dos outros. Muitas lições aqui para nós. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto. O passado é passado. Essa é a primeira lição da morte para a nossa vida. O passado é passado. Muita gente vive constantemente o presente em busca de mudar o passado. E aí o que acontece? Se você traz o passado para o seu presente, você vai destruir o seu futuro. O passado é passado. Não tem como mudar. Por exemplo, Messias, o que aconteceu no ano de 1951? Respondeu, pô. Não tem como mudar, gente. Está na história, está gravado, é o passado. Para quem não sabe, é o primeiro campeão mundial, Palmeiras, na história dos clubes. Vocês podem tentar mudar, nada vai mudar esse fato, tá bom? O rico queria mudar o passado, mas não dava. E Abraão fala para ele: o que foi feito, foi feito. Então, na sua vida, ele fala: você recebeu coisas boas, e você não fez nada para ajudar Lázaro e os outros. Agora,
na vida de Lázaro, ele recebeu coisas más. Então, agora ele está sendo consolado. O que foi feito, foi feito. Então, essa é uma verdade difícil muitas vezes para nós. Mas é uma lição que a morte traz para mudar, para melhor as nossas vidas, na verdade. A lição é essa: você fez, você fez. Você não fez, você não fez. O passado é passado. Não sábado agora, ontem, 2 sábados atrás. Eu falei até para alguns aqui, eu vou visitar meu avô. Ele está com alguns problemas de saúde, eu vou lá. E depois eu mudei de ideia. Eu decidi ir na Páscoa, daqui 2 sábados. Então, eu nunca mais vou poder fazer isso, na verdade. Porque, infelizmente, meu avô faleceu. Eu tinha visitado ele menos de 2 meses atrás. Então, eu achava que tudo bem esperar mais 2 semanas. E foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu soube da morte dele. Eu não fui ver meu avô quando ele estava mais doente. Sabe o quê? Nós não choramos pelo morto. Nós choramos por nós mesmos. Então, eu acho que uma das coisas que me deixou mais triste foi pensar no que eu não fiz e poderia ter feito. E talvez você consiga se relacionar comigo. Ainda que você não tenha perdido alguém próximo recentemente, é assim que a gente sente com grandes perdas. É assim que a gente sente, por exemplo, quando a gente perde nosso celular num shopping. Puxa vida, podia ter colocado no bolso da frente. É assim que a gente sente quando a gente é roubado, não é? Puxa vida, eu não deveria ter saído de casa esse horário, eu deveria ter ido com alguém, deveria ter ouvido o que me falaram, minha mãe, eu não ouvi, eu quis fazer do meu jeito. Sempre quando a gente tem uma grande perda, é normal a gente olhar para o passado e querer mudar ele, com todas as nossas forças. Mas não é possível. E aceitar isso vai mudar a sua vida para melhor. Porque a maioria de nós, como discípulos, tendemos a lutar com culpa. A gente olha para os nossos erros e a gente se cobra excessivamente. É difícil perdoar a si mesmo. E nesses momentos de grande perda, foi uma tentação para mim, ficar culpado. Mas é óbvio que eu não sabia. Se eu soubesse, eu estaria lá 1 mês antes para estar com meu avô. Estaria lá todos os dias com ele, mas a gente não sabe. E uma realidade que nos conforta, eu quero te confortar nesse momento, é Isaías 6, versículo 5. Anota aí, não precisa lá, eu vou ler para você. Fala assim. Isaías 6, versículo 5. Então gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então aqui Isaías tem uma visão e ele vê Deus junto com os serafins. E ele fica em choque, ele vê Deus e ele pensa, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Isso que acontece conosco muitas vezes, depois da nossa conversão. A gente entende que no batismo a gente recebeu o perdão dos pecados, mas quanto mais o tempo passa como discípulo, mais você vê o seu próprio pecado. É inevitável. Porque você se aproxima mais e mais de Deus, você vê quão Deus é perfeito, sem pecado, você é confrontado com o seu próprio coração muitas vezes, com as Escrituras, mas com o seu próprio caminhar com Deus. Como Paulo, ele começa falando, eu sou o pior dos pecadores, depois de um tempo ele fala, eu sou o menor, ele começa falando, eu sou o menor dos apóstolos, depois ele fala, eu sou o menor de todos os santos, e no final o pior dos pecadores. Então quanto mais o tempo passa, quanto mais anos Paulo tem na fé,
mas diante da santidade de Deus, ele vê e reconhece o próprio pecado. E é assim como discípulos. E muitas vezes a gente se cobra mais como Isaías. A gente está mais perto de Deus, como Isaías estava. E a gente se sente mais culpado pelo que a gente fez ou pelo que a gente não fez. E é encorajador que o serafim vem até ele, coloca uma tenaz na boca dele e fala: sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então isso nos dá um insight aqui. Quando Deus perdoa o seu pecado no batismo, Ele não só cancela os seus pecados e apaga eles, esquece. Ele também remove a sua culpa. Então, culpa não é algo que existe mais na vida de um discípulo. Não é algo que faz sentido para você viver. A culpa é você estar preso no passado, justamente. Mas se você entende essa lição poderosíssima da morte para a vida, você pode sair daqui se sentindo mais leve que nunca. Simplesmente tomando a decisão de deixar o passado no passado. Deixando a culpa de lado, entendendo que Deus já removeu a sua culpa também. Amém? Então não existe mais culpa para um discípulo. E essa é uma razão para a gente se alegrar, irmãos. Você não pode mudar o passado, nem eu. Mas você pode ressignificar ele. E aí vem o nosso segundo ponto de hoje. O presente ressignifica o passado. A morte traz lições passadas, presentes e futuras. O presente ressignifica o passado. Então vamos supor aqui que uma esposa, ela acredita por anos. Está casada aí com, 10 anos com o marido, e ela acredita que nesses 10 anos o marido é um marido exemplar. E ela se considera uma esposa exemplar também. E aí depois de um tempo, ela descobre que o marido tinha outra família, durante todo esse tempo. Tinha outros filhos. Esse fato presente vai mudar o passado? Não vai mudar. Mas vai fazer ela ver o passado com os outros olhos, sem dúvida. O marido que por 10 anos pareceu exemplar, não é mais exemplar. Mas mesmo ela pode questionar quanto ela foi exemplar. Ainda que talvez ela não tenha culpa, ela pode se sentir assim. Por que eu não vi os sinais? Será que eu fui exemplar mesmo? Entende? Ela vai questionar toda a história dela passada por esse fato presente. Então, o presente, ele não muda o passado, mas ele dá um novo significado. Eu lembro uma coisa, um pequeno trauma aí de infância que eu tive. Normalmente, nas aulas de educação física, eu era um dos primeiros a ser escolhido. Até que um dia, eu fui um dos últimos. Isso mexeu com a minha segurança. Você já foi um dos últimos a ser escolhido? E eu pensei, esse pessoal tá louco. Eles não conhecem o meu talento. Eu joguei no Guarani quando eu tinha 5 anos de idade. Futebol. Eu tenho um autógrafo do Craque Neto na minha camisa. Meu apelido era Príncipe. Eles não entendem. E aí passaram anos. Até 2 anos atrás, quando eu estava indo para uma conferência, eu passar na Colômbia, onde nós temos uma igreja lá. E aí o líder na época era o Túlio, que é um dos meus melhores amigos. E tinha um monte de brasileiro lá, indo junto comigo para a conferência. Eu falei, Túlio, a gente pode fazer a seleção Brasil contra a Colômbia. Ele, você tá maluco? Nosso time vai perder de lavada. Olha só você. Qual que é a chance da gente ganhar com você no time? Eu falei, cara, eu achava que ele era meu amigo. É um traidor, cara. Traidor. Não é pra nada, meu amigo. Isso não é um amigo. Então, essa era a minha visão até esse momento. E aí começou o jogo. E aí, jogo acirrado. Gol de um lado, gol pro outro. Até que, depois de perder um monte de gol, alguém tem a brilhante ideia de falar, o jogo só ia terminar quando eu fizesse um gol. Vocês não têm noção quantos gols eu perdi até aí.
E aí, vocês já ouviram a história do retiro de casados, né? Ela aconteceu antes disso. E aí deu 1h, nada de gol. 2h, nada de gol. A altitude, já ficando sem ar em Bogotá. E aí alguém fala, já chega, vamos terminar, último gol, a gente vai para casa e acaba. Eu fiz o último gol. No último lance. E aí todo mundo começou a comemorar, me levantar, me jogar, uhul! E aí nesse momento que as pessoas estavam me jogando pro alto, por eu fazer o último gol, 2h, 2 horas jogando bola, ninguém aguentava mais, nem eu. É que eu pensei, eu falei, rapaz, não é que o Túlio estava certo? Não é que quando eu tinha, lá atrás, quando não me escolheram na escola, não é que eles estavam certos, eu que estava errado nesse tempo todo. Então você vê, um fato presente é capaz de ressignificar todo o seu passado. E é isso que aconteceu com o rico e o Lázaro. Na verdade, com o rico. Pensa só, ele era rico. É que se esperar que ele tenha deixado uma grande herança para os filhos, para os irmãos, quem sabe. Será que isso valia de algo naquele momento, quando ele estava no Hades? Não valia, né? Se a gente trouxesse para os dias de hoje, talvez ele tenha deixado um apartamento para cada irmão, uma casa para cada filho, um carro, tenha deixado uma grande poupança, dinheiro guardado. Na vida dele, os filhos foram nos colégios, nos melhores colégios particulares, fizeram viagens, foram para vários lugares do mundo, ele deu do bom, do melhor, quando ele morreu ele deixou muito ainda. Isso é bom. Mas talvez ele não priorizou o que fosse mais importante. Porque quando ele se dá conta que ele não ia poder voltar e ninguém ia poder voltar para alertar a família dele, ele clama a Abraão, mas Abraão, eu preciso que a minha família se arrependa. Não é possível. Não dá para mudar o passado, não dá para sair daqui para lá. E aí ele fica desesperado. Então, o que era prioridade antes, a vida inteira dele, na morte não era mais. A prioridade agora é que a família dele estivesse bem com Deus. Porque ele sabia que todo o conforto, luxo, toda a prioridade material que ele teve, no mundo espiritual, não ia valer nada. Ele não levou nada consigo. E mais, isso não ia ser suficiente para salvar a família dele. Então, isso nos traz grandes reflexões aqui. Porque, será que quando a gente morrer, assim como esse rico, esse vai ser um ressignificado das nossas vidas? Será que a gente vai, por exemplo, se lamentar por a gente não ter tido mais dinheiro? Não que seja ruim. Poupar, investir, deixar uma herança para os filhos, não é ruim querer isso. Mas será que, se isso for a nossa prioridade hoje na vida, a gente não vai olhar para trás e vai querer ter tido outra prioridade? Como priorizar o que é espiritual frente ao que é material? Priorizar a nossa salvação, ou priorizar a salvação dos nossos entes queridos frente a qualquer outra prioridade que a gente possa ter tido? Sem dúvida, sem dúvida. Então, uma coisa importante pode ressignificar a sua vida hoje, o seu presente. É colocar as suas frustrações presentes, as suas preocupações, ainda as suas ambições, em perspectiva da eternidade. Então, por exemplo, talvez uma preocupação sua tenha sido uma preocupação do trabalho essa semana. O seu chefe. Você acha que daqui 10 anos, essa preocupação ainda vai ser uma preocupação grande? Talvez seu chefe nem esteja lá, talvez nem você esteja lá nessa empresa ainda. Daqui 50 anos, essa vai ser uma grande preocupação? Não, ela se torna cada vez menor, você vê? E na eternidade, você nem vai lembrar disso provavelmente. Mas isso preocupa a gente tanto agora, não é? Agora, se a gente se preocupa com as coisas eternas, a gente vai poder olhar para trás, diferentemente do rico, e vai falar, eu priorizei a coisa certa. Isso só é possível quando você vive uma vida com significado, com propósito. Então, uma vida focada em coisas temporárias é uma vida inútil de ser vivida. Porque tudo o que é temporário e a gente prioriza se torna eternamente inútil nas nossas vidas. Agora, quando a gente prioriza o que Deus prioriza, o que a palavra de Deus prioriza, então nós estamos investindo em algo que vai durar para sempre,
eternamente. Isso é o que tem mais valor. E vai fazer a gente olhar para trás e falar, que bom que eu dei tudo. E se eu pudesse, eu teria dado ainda mais. Esse é o sentimento que a gente quer ter, não é mesmo, família? Então, ressignifique o seu presente, a sua vida, priorizando hoje mesmo aquilo que Deus prioriza. Se você está nos visitando, eu quero te chamar para estudar a Bíblia. Se você está estudando a Bíblia, o chamado é para se arrepender o mais rápido possível. Isso era tudo que o rico queria. Quando ele passou a dar valor àquilo que verdadeiramente importa. E a diferença entre nós e o rico é que nós podemos fazer isso hoje em vida. Diferentemente dele, que não podia mais. E essa é a boa notícia da morte. A morte, quando você deixa o passado no passado e ressignifica o passado através do presente, a morte, ela muda o seu futuro, ainda que ele seja incerto. Terceiro e último ponto, o futuro é incerto. O que aconteceu com a família do rico nessa história? A gente não sabe. É uma boa pergunta, não é? Mas a Bíblia deixa em aberto, justamente, como em muitos outros momentos, talvez para mostrar para a gente quão incerto é o futuro. Olha comigo em Tiago 3, Tiago 4. Última escritura de hoje. Estão comigo, igreja? Tiago 4, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é um sopro, Tiago lembra. A gente faz planos, vou aqui, vou ali, vou viajar, vou ganhar mais dinheiro, vou mudar de trabalho. E ele pergunta, o que é a sua vida? A vida é como uma neblina que logo se dissipa. E qual que é o conselho dele para nós, então? Porque todos nós, em algum momento, estivemos aqui. Ele fala, versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a grande lição para nós sobre o futuro que é incerto, é isso que Tiago nos lembra, é confiar plenamente em Deus. O futuro é incerto, mas é certo que Deus vai cuidar do seu futuro. Quando você confia nele. Então, o conselho de Tiago é, ao invés de falar o que você vai fazer, fala, se Deus quiser. Está aqui na Bíblia, essa frase famosa aqui no Brasil, não é? Se Deus quiser. É verdade, é bom falar isso como discípulos. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou começar uma faculdade ano que vem. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou namorar algum dia. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou no culto inaugural em Belo Horizonte. Eu vou no retiro que vai ter de casados daqui 3 meses. Eu vou no retiro de solteiros universitários daqui 4 meses. Eu vou na conferência em Londres, a conferência global. Irmãos, sonhar não custa nada, é de graça. Bom, você pode sonhar o quanto você quiser e Deus... Confie em Deus se Deus quiser, amém? Se Deus quiser, você vai. Vamos ter fé. Mas é isso. A vida cristã, ainda assim é uma vida muito incerta. Tudo pode mudar amanhã, tudo pode mudar hoje. No mundo, na sua vida. É muito louco pensar isso, não é? Então, mesmo quando algo difícil, você tem uma grande perda, um familiar querido morre, você vê que o mundo não para. As pessoas estão no ponto de ônibus, está lotado. Como estava todos os outros dias, como vão estar os próximos dias. Você vê
as pessoas indo trabalhar, voltando do trabalho, você ouve alguém contando uma piada, alguém comemora aniversário, porque agora com a igreja grande sempre tem um aniversário, casamento, tem aniversário físico, espiritual, mêsversário, tem tudo acontecendo. Então o mundo não para. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas a gente só pode estar certo se a gente vence as nossas pretensões malignas, de confiar no que a gente mesmo quer fazer, e passa a confiar no que Deus quer, e fazer o bem sempre que for possível. Vai ficar tudo bem no futuro, porque Deus está no controle, amém? Então, é importante lembrar disso, sobretudo no momento que a gente está vivendo agora na igreja, de mudanças. Então, Valdir e Carol foram para Lima, Peru, estão lá agora já com a igreja, eles estão liderando já a igreja de Lima, Peru, entende? Então, segunda-feira, faltava muito tempo, alguns meses atrás, já chegou, já passou, eles estão lá. Agora, nós vamos receber essa terça-feira, eu quero chamar todo mundo que puder ir no aeroporto recepcionar Juan Carlos e Juliana. E aí talvez você pode pensar, mas meu Deus, um novo líder, será que eu vou gostar dele? Será que ele tem mais pecados que o Valdir? Será que ele vai aprender português rápido? Será que ele vai aprender português? Será que ele vai me mudar de bate-papo? O que será que vai acontecer? Gente, Deus está no controle. Então, quem lidera a igreja é sempre Jesus Cristo. É o Espírito Santo que está nos guiando, nos liderando, independente quem seja o líder. Independente, porque o futuro é incerto, entende? Amanhã você pode não estar aqui, eu posso não estar aqui. E a gente segue confiando em Deus, com os nossos olhos em Deus, em estar um dia com Jesus nos céus, amém? Então eu estou muito animado com as mudanças de liderança da igreja. É muito saudável para a igreja quando os líderes mudam, porque isso mostra que a nossa fé não está baseada em uma pessoa, em um ser humano, falho, imperfeito, com pecado. Então, ver a nossa lealdade aos líderes, porque somos leais a Deus primeiro, só revela isso também. Eu nem conheço o Juan Carlos e Juliana, você pode pensar, mas eu vou estar lá para mostrar meu amor por eles no aeroporto. Eu vou me levantar, eu vou servir, porque eu sei que agora tem mais necessidades, eles estão chegando agora, eles não conhecem ninguém, então vai ter um tempo para eles se adaptarem, então eu quero dar mais, servir mais. Ainda com Gabriel e Amanda na Leste. Então a Leste mandou muitas pessoas para fora, para BH agora, que teve mais um batismo nessa semana. Então, agora chegaram Gabriel e Amanda e é isso. Eu lembro deles sendo batizados na Leste. Mas agora eles estão liderando. Como é que vai ser isso, essa relação? Não importa. Não importa, porque é Deus que está liderando a região Leste, na verdade. É Deus que está sob controle de cada um de nós, e de nós como igreja, e de nós como igrejas no movimento também. Então, eu estou muito animado com as mudanças. Estou muito animado com o que Deus tem feito. Então, se Deus permitir, hoje vamos ter um batismo na igreja de São Carlos também. Então, as igrejas estão crescendo. Entende? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Essa é a boa notícia e a gente pode estar certo disso. Deus é bom o tempo todo e Ele está sempre sob controle. O futuro é incerto, mas o que é certo é que Deus é bom, soberano e está no controle. E a outra coisa que é certa é que ainda que o futuro seja incerto, você pode escolher ser alguém melhor hoje. Você pode escolher canalizar a dor ainda das perdas para Deus, para as pessoas de Deus. Você pode decidir honrar a memória das pessoas que você amou e foram queridas e se foram. Você pode levar o que tem de melhor delas para a sua vida, ainda que elas não foram perfeitas, né? Ainda que elas tiveram erros e acertos, você pode trazer para dentro de si o melhor delas. E é isso que eu quero fazer com meu avô. Entende? Em conclusão, o velório do meu avô foi um dos mais cheios que eu já vi. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por todos os discípulos que foram lá apoiar. Muito obrigado, irmãos, isso me deu uma força enorme para mim e para minha família. Quero agradecer todo mundo que mandou mensagem também. Então, eu vi o impacto disso, me sentindo muito amado mesmo. Mas o que eu quero fazer é levar para mim o melhor do meu avô.
Então foi muito louco o velório, porque tinham parentes muito distantes. Eu estava falando para a Bia quem que eram os parentes, né? Quem que é aquela pessoa ali? Eu não conhecia, era muita gente. Ah, esse daí é o amigo do cunhado, do afilhado, do chegado. Esse aqui era o vizinho de 20 anos atrás do outro lugar que meus avós moravam, em São Bernardo. Entende? Era uma coisa de louco, era muita gente, muito distante. Obviamente, as mais próximas estavam lá também. E eu me dei conta disso. Meu avô foi alguém muito querido. Pelos amigos e pela família. Meu avô foi um polo para a família. Sabe, ele era uma pessoa que juntava todo mundo. As pessoas queriam estar lá com ele. E é essa pessoa que eu quero ser. Eu sei que eu tenho que me esforçar por isso, como meu avô fez. Dedicar tempo, energia. Sacrificar pelas pessoas como ele sacrificou também. Pela família. Entende? Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser alguém melhor como meu avô. Entende? Eu quero um dia que no meu funeral as pessoas falem o que elas falaram do meu avô. Tenho essa visão. Ele foi alguém que se doou muito pela família, pelos amigos e, obviamente, pelo reino de Deus, para o reino avançar. Então, mais uma vez, eu agradeço, família. Então, por mais que eu fiquei triste nesses últimos dias, as orações de vocês, as mensagens, e, obviamente, Deus tem sido o meu consolo, o meu conforto, e eu quero deixar o passado no passado, essa é a minha decisão. Não tem muito que a gente pode fazer para mudar o passado, mas a gente pode deixar a culpa que Deus já tirou de nós para trás. Não precisamos viver presos a isso. Também eu quero ressignificar o passado com o presente. Então, eu já admirava o meu avô, eu admiro muito mais ele agora. Então, esse fato presente muda o que já foi, não só nisso, mas em tudo que a gente faz. Você pode ressignificar o seu passado hoje. Porque para Deus o passado não importa. Se você vive um presente que faça sentido para Ele. E por último, o futuro é incerto. Mas é certo que Deus vai cuidar. Deus sempre cuidou, está cuidando e vai continuar cuidando porque Ele é bom. E também é certo que eu e você podemos ser alguém melhor. Então, o meu encorajamento hoje é, pensa algo que você pode ser melhor hoje. Não espera perder alguém para que você seja melhor. Aprenda as lições da morte para a sua vida. Saia daqui com uma visão positiva do que o futuro pode ser. Quando a gente está mais perto de Deus e se parece mais com Jesus Cristo. E para Deus seja glória. Amém.